Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. sede da sabedoria, Rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. São Pio X, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, hoje vamos considerar então o segundo remédio. Ontem nós vimos a respeito do Santo Rosário e veremos hoje o Imaculado Coração. A devoção ao Imaculado Coração. Primeiramente, uma consideração importante que pode parecer algo um pouco erudita, mas Santa Teresinha dizia que se ela pudesse estudar, algo assim, se ela pudesse estudar, se ela fosse padre ou coisa parecida, ela procuraria aprender a língua que Nosso Senhor falou, para justamente poder entender mesmo exatamente o significado do que Nosso Senhor quis dizer. E realmente isso ela tinha razão mesmo, porque quando a gente aprofunda um pouco os estudos com relação à língua que Nosso Senhor falou, a gente consegue tirar ensinamentos muito interessantes. Nós sabemos que, com relação aos 4 evangelhos, né, eles foram escritos 3 em grego, provavelmente, né? Mas o de São Mateus parece que foi escrito primeiro em hebraico ou em aramaico. Se discute. Parece que foi em hebraico, mas é discutido. E, de qualquer modo, as coisas que ocorreram foram em aramaico ou em hebraico. E, particularmente, a respeito do assunto aqui que nos interessa, nós temos que buscar o substrato hebraico das palavras da Santíssima Virgem. Isso é muito importante. Porque me refiro em particular ao termo coração. Coração, sim, porque a devoção é o quê? Ao coração imaculado de Maria. E quando a gente pensa em coração, baseado na significação do termo em português, nós pensamos justamente no coração, se referindo ao órgão corpóreo, sim, mas claro, não é só ao órgão corpóreo, coração, evidentemente não é isso, mas o que significa a mais coração? Então, nós relacionamos sempre com o quê? Com a vida afetiva. O amor, a sensibilidade, etc, etc. Isso transmite para as imagens do Imaculado Coração, onde vemos o coração de Nossa Senhora, com aquele aspecto assim um tanto adocicado, etc. E, bom, é verdade, isso existiu, porém é um tanto empobrecer as coisas. Porque quando Nossa Senhora, São Lucas recolheu de Nossa Senhora, justamente, conseguiu o testemunho da Santíssima Virgem, que falou com ele certamente em hebraico ou em aramaico, e contou para ele, e depois nos transmitiu no seu Evangelho, e eu disse ontem que os 2 primeiros capítulos do Evangelho de São Lucas contêm boa parte da teologia do Imaculado Coração. Maria Auteum conservabat omnia verba ec conferens in corde suo. Maria conservava todas estas coisas, ou todas essas lembranças, meditando-as no seu coração. Lucas segundo capítulo, versículo 19. E depois do episódio em que Nosso Senhor, com 12 anos, é encontrado no templo, Matereios conservava omnia verba ec in corde sua. Sua mãe conservava todas essas coisas no seu coração. Daí a gente vê a importância do termo coração.
Você vai conservar uma coisa que na sua afetividade, o que quer dizer isso? Não está claro. Mas, justamente, se aprofundando nesse substrato semítico das palavras de Nossa Senhora, nós vemos que, primeiro, a palavra verba, quer dizer, as palavras não são só palavras, são coisas também. Vem do hebreu, dabar, né? Então, isso quer dizer que a Nossa Senhora se lembrava não somente do que ela ouviu, mas também de todos os fatos dos quais ela foi testemunha. A palavra conference, se recorre aos verbos hebraicos, no caso, que são substrato semítico, tem uma significação muito rica. Quer dizer, murmurar, repetir, repassar, meditar, se interessar, refletir, etc. O padre Filion, que é um padre do século XIX francês, que fez um comentário enorme de toda a Sagrada Escritura, algo de mais de 5.000 páginas, mas no Evangelho fez também, em particular do Evangelho, muito bem feito. Ele faz essa reflexão a este respeito. Admirável reflexão que nos faz ler no mais íntimo do coração de Nossa Senhora. Ela comparava o que ela via e ouvia com as revelações anteriores que ela tinha recebido, ela tinha aprendido isso no templo, todas as revelações a respeito do Messias. E ela adorava as maravilhas do plano divino. Coração, então, significa, na linguagem bíblica, e olha que o termo coração é encontrado mais ou menos 1000 vezes na Sagrada Escritura, se referindo a várias pessoas. Coração é encontrado mais ou menos 1000 vezes. Significa, na linguagem bíblica, a alma humana em todas as suas faculdades. Vejam bem que o significado é muito mais rico do que poderia dar a entender o termo português, que veio do termo latino, corde, que veio do grego, cardiar, mas o substrato semítico é muito mais rico. Significa toda a alma com suas faculdades. Cada vez que o texto sagrado fala da alma de Maria, isso pode ser aplicado ao seu coração. Conclusão lógica. Então, não é só a afetividade, aquela coisa sensível de se comover ou coisa parecida. Não, há algo muito mais profundo. A inteligência, todas as faculdades de memória, etc. Daí porque se diz que Nossa Senhora meditava todas aquelas palavras e todos aqueles fatos no seu coração, na sua alma. Vejam bem, se vocês pegarem bem essa distinção, tudo mais vai ficar mais fácil depois para vocês entenderem essa devoção e o papel que ela tem. Porque justamente, às vezes se pensa, por que esse Imaculado Coração de Maria, o coração da Santíssima Virgem, com toda a afetividade, essa coisa sensível, e é só isso? Não. Por quê? Porque Nossa Senhora faz depender o futuro da humanidade, as coisas da política, do coração imaculado de Maria. Então não pode ser só afetividade, é muito mais. É a alma de Nossa Senhora, todas as suas faculdades, sua vida interior, etc, etc. A partir daí, se a gente compreende bem isso, todos os episódios da vida da Santíssima Virgem tomam uma nova significação, uma significação mais profunda, mais real. Por exemplo, a palavra do anjo na Anunciação, Ave gratia plena Dominus tecum, Ave Maria, o começo da Ave Maria. Eu vos saúdo cheia de graças, plena de graças. O Senhor é convosco. Se vê então a plenitude de graças da Santíssima Virgem Maria. E essa plenitude de graças equivale ao seu coração imaculado. Porque o que está cheio de graças? A alma de Nossa Senhora. Essa alma equivale ao seu coração. E seu coração é imaculado justamente porque é cheio de graças.
né? E olha que isso aí foi dito pelo anjo, antes da encarnação. Foi dito antes da encarnação. Antes de pedir o consentimento, esse consentimento impressionante de uma criatura humana, do qual o consentimento dependeu toda a salvação do gênero humano. Foi assim. Gostem ou não gostem, toda a salvação do gênero humano, isso aí deve dar raiva em protestante, porque eles dizem que Jesus é o único mediador, etc, etc, sem compreender que mediador tem vários significados. E quando São Paulo fala naquele texto, ele pede orações para se rezar pelas pessoas, etc., o que é uma espécie de mediação, em outro sentido. E justamente trata-se aí da salvação do gênero humano dependendo do consentimento de uma pura criatura humana, porém uma criatura muito especial, cuja alma era cheia de graças, plena de graças. Assim, por exemplo, a resposta de Nossa Senhora, de que modo se fará isso, a encarnação no caso, pois eu não conheço homem. Vejam bem que essa afirmação dela só pode ser entendida como um voto de virgindade, porque não tem sentido. Nossa Senhora estava naquele momento desposada com São José, ou seja, era noiva de São José, ia casar com ele dentro de poucos meses. E o noivado naquela época era uma coisa muito certa. Era um casamento já, sem haver coabitação, mas já estava tudo preparado. Ora, não tinha sentido. Aparece um anjo e diz, a senhora vai ser a mãe do Messias. O que é que uma moça poderia pensar? Bom, eu vou me casar, vou ter um filho, esse filho vai ser o Messias. Claro. É lógico. Por que ela vai perguntar como se fará isso? E olhe bem, quando ela diz, qual modo fiat isto? De que modo se fará isto? Ela não está colocando uma oposição aí. Ela só está perguntando a maneira, mostrando então que ela tinha feito o voto, e ela então perguntava de que modo se fará isto. Mas ela não se opõe a isso. Ela não fica sem entender aquilo. E a prova é que entre a anunciação de Nossa Senhora e a mesma anunciação, digamos assim, do mesmo São Gabriel a Zacarias, a diferença é completa. Porque no primeiro caso ele não entende, e o castigo não é brincadeira, né? Fica surdo e mudo. E no caso de Nossa Senhora é o contrário. O que mostra que não havia nenhuma resistência da Santíssima Virgem. Havia simplesmente a sua pureza. A pureza desse coração imaculado. Assim, por exemplo, também o Magnificat, que São João Eudes chamava o Cântico do Coração da Santíssima Virgem. E as palavras do velho Simeão, essas palavras terríveis de Simeão, impressionantes, quando Nossa Senhora apresentou o menino Jesus no templo. Uma espada de dor transpassará a vossa alma. Trata-se então do coração doloroso da corredentora. Ele está ali anunciando o papel de corredentora da Santíssima Virgem. Então, a partir daí, se nós entendemos bem esse sentido da palavra coração, que é usado em geral na Sagrada Escritura, ou seja, nossa inteligência, nossa alma, com todas as nossas faculdades, tudo isto se tornará mais fácil para compreender a importância da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Então, resumindo, podemos dizer que o coração de Maria é, primeiramente, o coração corpóreo. Sim, é verdade. Mas, mais profundamente, e o sentido em que se utiliza com relação à devoção à Nossa Senhora, significa toda a vida interior de Maria, especialmente sua vida de união com a Santíssima Trindade e com o seu Filho Divino. E assim,
o coração da Santíssima Virgem pode ser considerado como o modelo de devoção perfeita ao coração divino de Jesus. E São João Eudes, que é um santo pouco conhecido, mas que desenvolveu bastante a teologia dos santos corações, de tal modo que ele fundou uma congregação, e ele chamava essa congregação do Santo Coração de Jesus e Maria, no singular. Do Sagrado Coração de Jesus e Maria. Quer dizer, como se o coração de Nosso Senhor e Nossa Senhora estivessem tão unidos que fossem um só. Isso dava uma raiva terrível nos jansenistas, que eram os herdeiros do protestantismo na França, que não queriam saber disso. Queriam distanciar as pessoas da Eucaristia, do culto a Nossa Senhora, etc, etc. Afetava um ascetismo muito grande, mas justamente São João Eudes foi este que desenvolveu essa teologia dos Sagrados Corações. Mas voltando um pouco, nós podemos justamente entrar nessa história da teologia do Imaculado Coração. Nós vemos que essa devoção já existia de maneira um tanto inicial ainda, já desde os padres da Igreja. Já encontramos testemunhos disso. Em Santo Agostinho, por exemplo, dizia, comentando uma parte do Evangelho, aliás, não foi no Evangelho não, se encontra no seu Tratado sobre a Virgindade. A quem dizia, bem-aventurados os seios que vos portaram, Cristo responde, mais bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e que a observam. Citação de São Lucas. No final das contas, seus irmãos, quer dizer, seus próximos segundo a carne, que não acreditavam nele, de que lhe serviu este parentesco? Do mesmo modo, a ligação maternal não teria servido de nada a Maria se ela não tivesse tido mais felicidade em trazer Nosso Senhor no seu coração que na sua carne. E ele diz aqui no comentário que Santo Agostinho nos ensina aqui que é sobretudo o coração de Nossa Senhora que concebeu Nosso Senhor na medida em que sua alma perfeitamente correspondeu ao desígnio de Deus sobre ela. E assim permitiu ao Verbo de Deus de se encarnar no seu corpo. Citação de Santo Agostinho, a Virgem Maria, creu nele, em Nosso Senhor. Crendo, o concebeu. Toda cheia de fé, ela concebeu Jesus Cristo no seu espírito antes de conceber no seu seio. Eu sou, diz ela, a escrava do Senhor. Eis aqui a escrava do Senhor. Então, Santo Agostinho aqui diz que ela concebeu no seu espírito. E, portanto, vocês estão lembrados, espírito aqui, alma, equivale a coração. No hebraico. Então, concebeu, digamos assim, no seu coração, antes de conceber no seu seio, no seu corpo. Foi pela correspondência dela aos desígnios de Deus. São Leão Magno, século VIII, da raça de Davi, foi escolhida uma virgem de sangue real que, chamada a trazer um rebento sagrado, conceberia no seu espírito antes que no seu corpo esta divina e humana descendência. Mesmo pensamento. São Leão Magno? São Leão Magno. Século Quinto ele? Quinto, 400 e até 430 e pouco, mais ou menos, não sei. Certo. Século V. Bom, concebeu antes, a ideia é a mesma, concebeu antes no seu espírito que concebeu no seu corpo. Portanto, espírito aqui sempre, no seu coração. São João Damasceno celebra a pureza do coração de Maria. Vosso coração é de uma pureza sem nenhuma mácula. Ele só viu a contemplação e o amor de Deus.
não é... Não sois vós esta fornalha, o que essa fornalha representava, no caso da fornalha da Babilônia, onde foram postos Daniel, né, e os seus companheiros. E o fogo que queima e que refresca, do qual ela estava cheia, não é a imagem do amor ardente, do qual o vosso coração estava todo abrasado, citação de São João Damasceno. São Bernardo é considerado um dos últimos padres da igreja. De fato, ele já é no século XI, mas é considerado padre da igreja. Sim, a espada que transpassou vossa alma, e não é que só foi transpassando a sua alma que ele chegou ao coração de vosso filho. Jesus, tendo dado o seu último suspiro, sua alma não foi atingida pela lança cruel que lhe atravessou o lado. Foi a vossa que recebeu o golpe. Outras citações dessa devoção ao coração de Maria, na Idade Média, nós podemos há 2 ou 3 santas que são célebres nessa devoção ao coração de Jesus, mas se referindo também ao coração de Nossa Senhora. Santa Mectilde, uma santa beneditina, medieval, desde o nascimento, o nosso Senhor diz a ela, desde o nascimento eu esperava com uma indizível alegria o dia onde eu ofereceria, Nossa Senhora diz a ela, perdão, desde o seu nascimento eu esperava com indizível alegria o dia onde eu ofereceria este filho a Deus Pai, como hóstia muito agradável, que só fez aceitar por Deus todas as hóstias oferecidas desde o começo do mundo. Outra revelação de Nossa Senhora a esta Santa Mectilde: a Santíssima Trindade tanto me amou de toda a eternidade, que ela sempre tomou uma particular complacência em pensar em mim. Ela queria fazer de mim uma imagem perfeita, onde se mostrariam toda a arte maravilhosa de sua sabedoria e de sua bondade. Outra santa muito famosa da Idade Média a respeito disso, Santa Gertrudes. Além de Santa Gertrudes, Santa Brígida, cujo dia foi há poucos dias atrás, dia 8 de outubro. Santa Gertrudes, nas revelações que ela recebeu, ela diz o seguinte: durante matinas, durante o canto da Ave Maria, ela viu 3 riachos impetuosos jorrar do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eles penetravam com o ímpeto com o impulso de uma doçura infinita no coração da Virgem Maria, e desse coração resvalavam de novo para a sua fonte com uma fogosa impetuosidade. Quer dizer, da Santíssima Trindade para Nossa Senhora e voltando. E São João Eudes tem uma comparação que é como se o amor do Sagrado Coração enchesse o coração de Nossa Senhora e daí transbordasse para nós pobres pecadores. São João Eudes, nós passamos pela Idade Média, são domingos que, como nós dissemos ontem, instituiu a devoção, recebeu o Santo Rosário da Santíssima Virgem e espalhou essa devoção. E o Rosário justamente consiste essencialmente em meditar, contemplar os mistérios da vida de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Ora, é o coração de Maria que é o depositário dos mistérios da vida de Jesus Cristo, como nós aprendemos pelo evangelista São Lucas. É o que nós vimos agora há pouco, quer dizer, Nossa Senhora meditava nessas coisas que aconteciam. Refletia, repassava no seu coração as palavras e os fatos dos quais ela era testemunha. Ora, a meditação
dos mistérios da vida de Nosso Senhor constitui a alma do Santo Rosário. Logo, nós imitamos a Santíssima Virgem, nós participamos da sua vida interior, da vida de sua alma, que é o seu coração imaculado. Daí o liame estreitíssimo entre a recitação do Santo Rosário e o coração imaculado de Maria. Não é à toa que os dois foram dados em conjunto como os últimos remédios para nós. Os últimos, não vai ter mais outro. Né? São João Eudes, muito importante, ele escreveu um livro célebre chamado O Coração Admirável da Sagrada Mãe de Deus, escrito em 1680, 3 semanas antes de morrer. São Luís Grignon de Montfort, que escreveu o famoso Tratado da Devoção à Santíssima Virgem, que, não sei se os senhores sabem, alguns devem saber, ele foi descoberto tempo só depois da Revolução. Ele ficou escondido numa arca velha de livros velhos, ninguém achava, ninguém sabia. Até que um dia um irmão da congregação dele, fazendo uma limpeza lá, achou aquele tratado que se tornou um dos livros mais importantes da cristandade. E ele lembra esse princípio no tratado, né, fundamental para a gente entender o papel da Santíssima Virgem. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. Acabamos de ver o consentimento dela. O anjo Gabriel pediu o consentimento dela. E é também por ela que ele deve reinar no mundo. Outra citação. É por Maria que a salvação do mundo começou. Porque foi na encarnação. E é por Maria que esta salvação deve ser consumada. Equivalem-se as duas citações. Mas é isso. Foi por Nossa Senhora que tudo começou. Tudo vai se consumar com o reinado de Jesus Cristo. O Sagrado Coração que disse, eu reinarei apesar dos meus inimigos. Nosso Senhor reina no céu, apesar da raiva dos condenados, que estão no inferno. Nós aqui na terra, aqui embaixo, não vemos isso. Aqui na terra parece que os condenados estão ganhando. Mas não é assim. Nosso Senhor reinará apesar dos seus inimigos. Ele quer dizer que reconhecerão o poder dele. E isso equivale ao reinado do Imaculado Coração de Maria. Por fim, meu Imaculado Coração triunfará. E esse por fim aí não é fim de mundo, não. Porque se ela diz que o mundo terá algum tempo de paz, esse algum tempo de paz só pode ser aqui embaixo. Se é aqui embaixo, não é o fim do mundo. Então, esse reinado equivale àquela palavra de Nosso Senhor. Eu reinarei apesar dos meus inimigos. Apesar de tudo, ele reinará. Então, passando de São Luís Grignon de Montfort, que foi desviado pelo pessoal da TFP, nós chegamos então ao século XIX, que foi um século sob o signo da Imaculada. Isso permanece até hoje, porque o Coração Imaculado de Maria é um desdobramento, um aprofundamento da devoção à Imaculada Conceição. E aí é que a gente vai entender melhor as coisas. O coração de Nossa Senhora é um coração imaculado. Se a gente entende isso sob o ponto de vista da afetividade, do amor sensível, de uma maneira um tanto adocicada, então é um amor puríssimo de mãe ou coisa parecida, tudo bem, é isso também, mas isso diminui. Isso diminui. O coração imaculado quer dizer alma imaculada. E o que é a alma imaculada? A alma sem pecado original, meus caros. É a Imaculada Conceição. Quando Nossa Senhora, em 1830, 28 anos antes da proclamação do dogma, 24 anos antes da proclamação do dogma, em 1854, apareceu em Paris, ela disse, estava a inscrição ali, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A Imaculada Conceição. Que equivale, de certo modo, ao coração imaculado, já que coração é a alma com todas as suas faculdades. Então, essa purificação, esse imaculado,
esse Imaculado Coração é o coração livre do pecado original, prevendo os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, já que a Santíssima Virgem tinha o débito do pecado original. Mas o pecado original não a atingiu. Por quê? Porque a redenção de Nosso Senhor, no caso da Santíssima Virgem, existiu. Foi a maior objeção à Imaculada Conceição foi essa. Mas se ela é Imaculada Conceição, ela não foi redimida por Nosso Senhor. Ora, Nosso Senhor redimiu todo mundo, então não pode ser isso. Foi a principal objeção. Só que a redenção, e foi quem, meu Deus? Acho que foi até São João Duns Scoto, um filósofo que chegou a essa conclusão, um franciscano, e que realmente ele tinha razão mesmo. A redenção de Nosso Senhor, a Nossa Senhora, no caso de Nossa Senhora, foi mais perfeita. Foi uma redenção preservativa, não medicinal. É mais perfeito você evitar que uma pessoa tome um tombo e quebre a perna do que curar a perna dela. É mais perfeito, você preveniu. Então, Nosso Senhor preveniu aquilo. A redenção foi mais perfeita. Não foi uma não redenção, foi uma redenção mais perfeita. E isso tem um valor imenso para a gente entender por quê. Por que essas intervenções de Nossa Senhora? Primeiro, intervenções mundiais. Podem notar, até o século XIX, as intervenções da Santíssima Virgem são mais localizadas. A única exceção talvez seja Guadalupe, que foi uma intervenção de uma amplidão muito maior. Mas, bom, havia um motivo. Tratava-se de toda a conversão de todo um continente. Então aquilo era muito importante, houve uma intervenção maior da Santíssima Virgem no México, e essa intervenção se espalhou, e foi da Imaculada Conceição. Essa conversão se espalhou pelo continente, porque a imagem de Nossa Senhora Aparecida é baseada na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, é o modelo. E a imagem de Nossa Senhora de Luján, dos argentinos, é baseada na imagem de Nossa Senhora Aparecida. Segue mais ou menos o modelo. Então, houve toda uma espécie de descendência, né? México, Brasil, Argentina. Principais nações da América Latina, né? Então, mas fora isso, as intervenções eram um tanto localizadas. Mas a partir do século XIX, elas se tornaram mundiais. E se tornaram mundiais sob o signo da Imaculada Conceição. Por que isso? Qual é a razão disso? A razão é a seguinte, que me parece, é que nós estávamos nos tempos pós-revolucionários, depois da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi como um rastilho de pólvora que incendiou o mundo todo. Ainda no final do século XIX, já havia revolução, consequência da Revolução Francesa, lá na Bahia, chamada Revolução dos Alfaiates, na Bahia, no final do século XVIII. Quer dizer, pouco tempo depois da Revolução Francesa, já estavam fazendo agitação também na Bahia, velho. Da França, na Bahia, quer dizer, aquilo se espalhou, imagine nas outras partes do mundo. Aquilo se espalhou, se tornou mundial. Então, era preciso também uma reação também de amplidão maior por parte dos planos de Deus. E mais ainda, a questão doutrinal. Qual era a doutrina da Revolução Francesa? Houve um inspirador principal de tudo isso, um certo Rousseau. Todos vocês devem conhecer, quem estudou na universidade, Jean-Jacques Rousseau. Era um francês de origem suíça. E o que ele ensinava, para resumir, simplificar? Rousseau dizia o seguinte: o mal não está no homem, o mal vem da sociedade. Os homens não nascem maus. O exemplo disso, você veja nos povos selvagens. Eles são bons. Eles não são maus. Ele nunca andou numa selva para ver isso. Que eu saiba. Se ele fosse andar aqui, fizesse uma visita aí com os aimorés aí naquele tempo, ele ia ver o dele. Mas ele dizia isso, né? Já que o homem no estado selvagem, ele não tem maldade, ele é inocente. Aí vem a sociedade e o corrompe. Faz com que ele seja mau. Então, a culpa do mal não é do homem. A culpa do mal é da sociedade. Aí a gente pode responder, mas se a sociedade é feita de homens, de onde vem esse mal? Se são os homens que fazem a sociedade, por que a sociedade fica má?
Por causa de Rousseau. Hã? Por causa de Rousseau. Por causa de Rousseau. Pois é. Então, mas o que é que eu quero que vocês entendam, que os senhores entendam aqui? Essa doutrina faz dos homens imaculados, a conceição imaculada dos Nega o homens. pecado original, né? Nega o pecado original. Nega o pecado original. Os homens nascem sem pecado original. Eles não têm tendência a amar. É a sociedade que os corrompe. E, portanto, a culpa toda está na sociedade. Vamos destruir a sociedade, fazer uma nova sociedade. Olha a revolução. Custe o que custar. Porque quando a sociedade for radicalmente modificada, os homens se tornarão bons. Tudo resolvido. Esse foi o ideal gerador da Revolução Francesa. E por isso eles foram tão destrutivos, eles foram tão maus, eles mataram tanto. A Revolução Francesa foi uma revolução genocida. Genocida. Eles pegaram aqueles católicos resistentes da Vendéia, depois que eles foram derrotados, e mandaram matar, mas as ordens estão escritas, você tem até hoje. Matem as crianças, as mulheres, os homens, todo mundo, é para acabar com a raça. Genocídio, né? Genocídio. Primeira revolução genocida, talvez, da história foi essa. Revolução Francesa. Revolução dita francesa. Como dizem os franceses da tradição. Porque não foi francesa, não foi a favor da França, coisa nenhuma. Então, e o ideal era esse. Era você fazer uma nova sociedade. Formar uma nova sociedade. Quando você formasse a sociedade, tudo bem, tudo estava resolvido. Ia ser o paraíso na Terra. O que é isso? Já estava ali os erros da Rússia. Por que chamado erros da Rússia? Porque no comunismo isso aparece da maneira mais explícita possível. Eles negam Deus. Deus não existe. A religião é ópio do povo. Então vamos fazer o paraíso aqui na Terra. Eles dizem claramente. Chegam ao máximo da insensatez. O próprio Lula fala isso Hã? também. O próprio Lula já falou isso publicamente há poucos anos atrás. Então eles dizem isso claramente. E aí o ideal é esse. O homem não tem pecado. O homem tem direitos. Se ele anda mal, não é culpa dele, é porque a sociedade o fez assim. Então a sociedade é que tem a culpa, ela que tem que se virar e fazer o homem bom. Então isso subverte completamente. Ora, quando a Santíssima Virgem aparece em Lourdes, e depois de Santa Bernadette perguntar não sei quantas vezes, ela faz aquele gesto célebre, em que levanta os braços para o céu, depois volta, depois se inclina com muita humildade, uma humildade indizível, e diz, eu sou, ela não diz, eu tenho o privilégio, ela diz, eu sou a Imaculada Conceição. O que é que ela está dizendo? Que ela é a Imaculada Conceição, os outros não são, meu caro. Os outros nascem com pecado. Senão não tinha nenhuma necessidade de dizer isso. Todo mundo era Imaculado Conceição, ponto final. Só ela disse isso. E olha como ela disse, com que humildade ela disse. De tal maneira que Santa Bernadette, que viu aquilo, ela sabia fazer aquilo. Quando ela fazia aquele gesto, todo mundo se impressionava. Viam os investigadores, o clero, etc., se reuniam e diziam, como é que ela disse para você? E olha que ela disse sem saber o que significava, né? E que só era Imaculada Concepción, ela disse no dialeto dela, do patuá, né? E quando ela disse, a Santa Bernadette, que era uma menina de pouco conhecimento, ela não sabia o que era isso, que é Imaculada Conceição, não sabia. O dogma tinha sido proclamado 4 anos só, ela não sabia o que era isso. Então ela foi repetindo para não esquecer, porque o pároco, o Perramale, tinha dito a ela, olha, é preciso que ela diga quem ela é, eu tenho que saber. Então, eu tenho que dizer agora, ela disse. Então ela saiu repetindo, eu sou Imaculada Conceição, eu sou Imaculada Conceição, sem saber o que era. Eu sou Imaculada. Bateu na porta do padre. Com o padre abriu, eu sou Imaculada Conceição. O que é que você está dizendo? Não, quer dizer, ela disse, eu sou Imaculada Conceição. Aí o padre começou, bom, pôs para fora ela de uma maneira bem, porque era ríspido o Perramale, mas depois ele começou a pensar, não, peraí, ela não, onde é que ela aprendeu isso? Eu sou Imaculada, ela sabe por acaso? Está tão atrasado em catecismo, vai entender uma noção dessa? E a partir daí ele começou a mudar. Ele viu que aquela aparição era verdadeira, era verdadeiramente a Santíssima Virgem. Então, quando Nossa Senhora apareceu, foi para dizer isso. Lembrar que os homens tinham pecado. E, portanto,
que eles não têm direitos. Eles têm que trabalhar para ter seus direitos e a felicidade é um prêmio e que não é nem aqui nessa vida. A felicidade total só no céu. E que, portanto, é necessário justamente que os homens trabalhem para que o mundo, a sociedade melhore, mas trabalhem primeiro na sua vida interior. Os homens não vão fazer uma sociedade boa se eles primeiro não modificarem a si próprios, saírem do pecado. Então, essa foi a grande mensagem contra os erros modernos. Porque todos esses erros modernos, oriundos da Revolução Francesa, têm essa base. Tem essa base. Ou seja, a negação do pecado original. Padre, Hã? só uma frase de São Pio X que fala o que o senhor está falando aqui, ó. Creiam os povos e confessem abertamente que Maria Virgem, desde o primeiro instante da sua concepção, foi isenta de toda mancha, e com isso será necessário admitir também o pecado original e a redenção dos homens por obra de Cristo, o Evangelho, a Igreja e até a própria lei da dor. Depois disso, tudo que tem sabor de racionalismo e de materialismo será arrancado e destruído, e resta então à nossa doutrina cristã o mérito de guardar e defender a verdade. Exatamente. São Pio X. Exatamente, porque São Pio X viu justamente que a raiz de toda a revolução estava nisso aí. Não é à toa, Nossa Senhora apareceu como Imaculada Conceição para nos lembrar isso. Porque se nós temos pecado original, então nós temos necessidade da graça, dos sacramentos, da vida ascética, do sofrimento. É um instrumento para nos purificar dos nossos pecados. Porque a partir do pecado original, você sabe, não é só o pecado original que é apagado no batismo, mas as consequências ficam. Boa parte delas ficam. Fraqueza, ignorância e, sobretudo, as 3 concupiscências estão em nós, não estão na sociedade. Se alguém comete um crime, mata alguém, foi o pecado original que levou a fazer isso. Não foi a pobreza extrema que levou a se desesperar e fazer aquilo e outro. Pode ver que o ideário marxista é todo baseado nisso. Quer dizer, é a pobreza, isso aí, que leva a sociedade a isso. Ora, hoje, apesar de tudo, nós somos muito menos pobres do que antigamente. E vocês querem ver o exemplo? A família de Santa Bernadette. É uma história muito bela. Vale a pena ler, por exemplo, a biografia de Santa Bernadette pelo padre Truchot, que está em português. Muito interessante. Mas o pai de Santa Bernadette, ele às vezes ele passava o dia deitado na cama, certo? Uma boa parte do dia. Mas por quê? Porque ele estava deprimido, porque ele era preguiçoso, nada disso. Para economizar forças para não comer. Porque o que ele ganhava não dava para comer. Então ele dava para os filhos dele, um pedacinho de pão, isso, aquilo outro. Que passavam fome também, mas menos que ele. Então ele ficava deitado para guardar as forças para conseguir fazer os biscates, para conseguir comprar aquele pouquinho de pão para dar para os filhos. Certo? E olha que era família decaída, no sentido de que era a família que, quando eles se casaram, eles tinham recursos. Pior ainda, né? Você sabe que o pior tipo de pobreza é esse, né? Se você já nasceu pobre, se acostumou. Mas alguém que nasceu de classe média, que tem um carro, que tem um apartamento, que tem isso, tem aquilo, e começa a ficar na miséria, é o pior sofrimento. E tem mais uma coisa, viu? Para todo mundo ouvir. Durante todo esse período pior, que foi justamente, coincidiu com o período em que ela começou a ter as visões. Foi como que o nosso Senhor preparando, né? Pelo sofrimento. E em todo esse período de decadência, eles foram descendo aos poucos, né? Descendo aos poucos, né? Cada vez mais pobres, cada vez mais pobres, cada vez mais pobres, desacertando, etc. Não houve uma briga no casal. Não houve uma discussão no casal. Uma briga sequer. Onde é que isso ocorre hoje, meu Deus? Quer dizer, era uma família verdadeiramente católica. Uma briga sequer. Os dois, o marido e a mulher, se amavam tanto em Nosso Senhor que, mesmo toda a decadência, 4 filhos passando fome, eles passando fome, mas não havia uma discussão sequer. Isso é atestado pelos biógrafos de Santa Bernadette, né? Então,
Para terminar, só quero aqui tirar as conclusões dessa exposição. Primeiro, o progresso do mal, ao qual se contrapõe o progresso do bem. O progresso do mal é o que? A revolução. A revolução que aqui nessa terra não acaba, porque ela só acaba no inferno. E mesmo lá no inferno, eles estão ainda com raiva, rangendo os dentes, etc., naquele estado que não vai acabar mais. Mas aqui não acaba. Por isso eles não têm uma finalidade exata. Para eles é destruir, acabou a história. Não adianta buscar uma lógica exata assim na revolução. Não. Eles se servem de coisas, eles querem destruir, simplesmente. Mas, para enganar melhor e para destruir mais, eles querem também edificar algo que engane mais. Então, eles têm... esqueci. Poderia fazer a citação do padre Kalmel, que falava justamente sobre esses erros da Rússia. E esses erros justamente são o edificar uma sociedade sem Deus. Uma sociedade em que o homem não procure as coisas do alto. E que essa organização, porque é preciso uma certa organização, dê uma estabilidade. Mas essa estabilidade é uma estabilidade no afastamento de Deus e na procura das coisas terrenas. Não há pior coisa do que essa. Por quê? Porque o mundo se torna um noviciado do inferno. Noviciado do inferno. A humanidade hoje se tornou isso. E parece que quanto mais desenvolvido, pior. Nós estamos num ponto intermediário. Há países muito mais pobres do que nós. Mas também há países muito mais ricos do que nós. Na Europa eu pude conhecer um pouquinho isso. Países mais organizados. Tudo organizadinho, aquela coisa. O pessoal já tem aquela disciplina, né? Então você vê países tudo organizado, etc. Mas como essas pessoas vivem? No pecado. França. No pecado. França, mais ainda Suíça. Conheci. Diz os países do norte mais ainda, não conheci, mas são mais organizados ainda. Então você vê toda aquela educação, aquela coisa, mas vivendo como? No pecado. Todos os tipos de pecado. As piores coisas. Então, essa organização aí são os erros da Rússia que já foram assimilados. Quer dizer, o homem que, concebido, se considerando sem pecado original, quer ter só direitos. E que, por assim dizer, diviniza, valoriza os seus próprios erros, suas próprias taras, etc. Então, se ele tem taras, perversões, etc., etc., tudo isso não é o pecado original. Tudo isso é um direito dele, contanto que a ordem pública seja mantida. E assim a ordem pública se torna algo para organizar a bagunça. Isso. É o tema maçônico, né? Solve et coagula. Solve é a parte da revolução. Você dissolve tudo, quebra tudo. A tradição, os costumes, etc. E depois você coagula. Veja bem que não é uma organização, não é orgânico. Você junta aquilo de algum modo, mantém uma certa ordem, a polícia tem que manter aquilo tudo, as ruas têm que estar com a circulação boa, você não pode também roubar o outro, fazer isso, aquilo, não. Isso aí então que o outro vai sentir, então você não pode, tal. Também não pode. E manter aquela ordem, mais ou menos, e as almas daquele modo, em pecado, se preparando para o inferno. Então, a esse progresso do mal corresponde um progresso do bem. Esse progresso do bem está justamente na força da verdade. Quer dizer, o desenvolvimento doutrinal na igreja, e em particular esses dogmas marianos. Notem bem que do século XIX para cá são dogmas marianos, Nossa Senhora. Nosso Senhor já foi declarado há muito tempo, agora é Nossa Senhora. Por que agora? Porque está precisando. E progresso do remédio sobrenatural, que está justamente na devoção proposta. Então, no século XVII, o Sagrado Coração contra os progressos do protestantismo. Já a Revolução em marcha, né, sob a forma do protestantismo. No século XIX, Lourdes, a Imaculada Conceição contra a Revolução Francesa. No século XX, Fátima, que foi, como o cardeal Cerejeira chamou, a revelação do Imaculado Coração para a nossa salvação. Contra quê? Contra o comunismo, a apostasia, em suma, os erros da Rússia. Erros da Rússia, porque foi o comunismo russo justamente que mais
encarnou essas coisas. Mas não é só o comunismo. É um erro você reduzir erros da Rússia só ao comunismo. Aí você vira uma espécie de nova direita que combate o comunismo, como esse tipo, mais ou menos, Olavo de Carvalho, que faz artigos, às vezes até interessantes, contra o comunismo, etc, etc. Mas peraí, não tem erro nos Estados Unidos não, é? Não tem miséria lá não, é? Não tem miséria aqui em outros países. E a maçonaria? Não está errada não? Lenin era maçom, entrou na maçonaria em Mônaco. Pelo contrário, ele fala que os católicos têm que se unir aos maçons. Isso aí é o que sempre os maçons quiseram, desde os tempos de Dom Vital. Quando Dom Vital se opôs, a gente sabe como ele acabou, né? Sem contar que muitos erros do Vaticano II são baseados em erros da Igreja Ortodoxa. Como a subornós, por exemplo. Então, esse desenvolvimento, podemos tirar como conclusão que Deus interfere na política. A política, o que é a política? Tem muita gente que pensa que tem uma visão errada das coisas. Diante dos erros da Rússia, a pessoa tem uma resposta, os católicos às vezes têm uma resposta errada. É pensar o seguinte, política é um negócio muito sujo, muito perdido, eu não vou me meter nisso aí não. Vou ficar aqui no meu quarto rezando o rosário, tá bom, tudo bem rezar o rosário, mas sem me preocupar com essas coisas sujas aí do mundo. Você tem que ver o seguinte, se a política está suja, é justamente porque Deus não interfere nela. Deus não está nela. Então ela fica suja, não tem dúvida. Certo? Mas o que é a política? É a ciência e a arte de governar os estados. Bem, isso aí é necessário. Se os estados têm que ser governados, principalmente por quem? Por Cristo Rei, pelo Imaculado Coração. Se eles são retirados, ponto final. É a desordem, é a miséria. E aí a coisa fica suja. Mas eu não vou resolver me fechando no quarto e não me metendo nisso aí. Não, pelo contrário. Nós vemos aqui que Nosso Senhor e Nossa Senhora interferem na política, mas da maneira deles. Não é jogar no terreno do vizinho, no terreno do inimigo, perdão. Não é aceitar as regras do inimigo. Não. Ela vai justamente no contrapé. Não é entrar no jogo democrático, das forças democráticas, essa linguagem idiota que falam por aí, entrar nas eleições ou coisa parecida. Não, a política deles é uma política de princípios. Quer dizer, tudo isso aí está errado. Por quê? Porque toda essa democracia moderna está baseada em princípios revolucionários que ensinam que o homem não tem pecado original, que ele é Imaculado Conceição, concebido sem pecado. Ora, é o contrário. Nossa Senhora aparece e diz, eu sou Imaculada Conceição. Logo, é o contrário. Nós temos que, nesses princípios católicos, de sempre nos basear a nossa ação para nos contrapor. Alguém poderia dizer, mas não tem jeito, no estado que nós estamos não tem mais jeito. Tem que ceder alguma coisa para poder entrar. Não tem. Você pode até dizer, não tem mais jeito, o ponto que chegou para um desenlace trágico. Eu realmente sou dessa opinião. Já chegou um ponto que não tem mais como o pessoal vai se converter. Já chegou um ponto, mas nós temos que nos converter e temos que fazer a nossa parte. E aí essa nossa parte servirá de algum modo no futuro. Nosso Senhor saberá se servir. Como? Nós não sabemos. Mas pelo menos uma coisa nós teremos. Porque nos convertendo, nós não salvamos nossa alma. E se nós não nos convertemos, nós não salvamos nossa alma. Já isso já é uma grande coisa, já é tudo, né?